Muito bem, gente boa, filhos e filhas, hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro. Nós estamos na primeira semana da Quaresma, mas hoje a igreja celebra uma festa que é chamada a Cátedra de São Pedro Apóstolo. O evangelho está em Mateus 16, do 13 ao 19. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta segunda-feira, dia 22, essa festa da Cátedra de São Pedro. A cátedra é a catedral, é a igreja de Roma, onde o apóstolo Pedro esteve, e em Roma ele foi martirizado, e é em Roma que estão os restos mortais do apóstolo Pedro, na Basílica de São Pedro, debaixo do altar principal da Basílica de São Pedro. Essa palavra de Jesus que fala assim: Pedro, tu és pedra, tu és rocha, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Essa palavra se deu em dois sentidos. O sentido espiritual, que Jesus confiou à igreja a Pedro e os demais apóstolos. É claro isso, eu te dou a chave do reino do céu, quer dizer, eu te dou a autoridade para que você, Pedro, dê sequência, para que você, Pedro, apacente as minhas ovelhas, para que você, Pedro, confirme os irmãos na fé. E assim a igreja é confiada ao apóstolo Pedro, o primeiro Papa, depois de Jesus, o primeiro nesta terra que assumiu a liderança do grupo dos 12. A liderança da igreja foi Pedro. E o outro sentido que eu falo é o sentido material, que o templo, a igreja de pedra, a igreja, a Basílica de São Pedro, está construída também sobre a pessoa de Pedro, os restos mortais do apóstolo São Pedro. Essa palavra, gente boa, ela não dá margem para outra interpretação. Jesus fala da igreja, que ele construiria a sua igreja sobre essa rocha. E se você ver lá no livro dos Atos dos Apóstolos, muitas passagens bíblicas onde Pedro vai exercer essa liderança aqui. Quantas vezes os irmãos se reuniram e Pedro tomou a palavra? Pode olhar lá, nos primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro tomou a palavra e disse. Pedro convocou uma reunião. É Pedro exercendo essa função, esse encargo que Jesus confiou a ele como pedra, rocha sobre a qual a igreja estaria edificada. Mesmo com os pecados de Pedro, atenção, mesmo com o lado humano de Pedro, é em Pedro que Jesus confia
a igreja. Esse evangelho aqui, a sequência dele, é aquele momento que Jesus vai dizer para Pedro: afasta-te de mim, você não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Pedro vai negar Jesus 3 vezes, mas não importa. Lá no final, Jesus ressuscitado vai aparecer e vai confirmar Pedro. É o final do Evangelho de João. Jesus ressuscitado: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ao celebrar a cátedra de São Pedro, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a amar a igreja. Não permita que Satanás coloque no seu coração um veneno contra a igreja. Não permita que Satanás coloque você contra o Papa, o bispo, o padre. A igreja é santa. Eu diria que esse é o tema dessa homilia de hoje. A igreja é santa. Pecadores somos nós. Não é certo falar que a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é santa. A igreja brotou do coração de Jesus. A igreja brotou do coração de Deus. Tu és Pedro e sobre você eu edificarei a minha igreja. E Jesus confia à igreja a Eucaristia, a confissão, o batismo, o casamento, a ordem, a unção dos enfermos. Jesus confia à igreja toda a doutrina santa, o depósito da fé. E depois que Jesus morre, ressuscita e comunica o Espírito Santo, a igreja, na pessoa dos apóstolos, ela vai sair de Jerusalém e vai se espalhar por toda a terra. E nessa saída, por exemplo, São Tiago vai para a Espanha, Pedro vai para Roma, para a Itália, e lá em Roma ele vai ser martirizado, vai ser crucificado de cabeça para baixo. E assim o Evangelho vai e vai até chegar a você, a mim, hoje. E o Papa Francisco é o legítimo sucessor do apóstolo Pedro, do primeiro Papa. E os bispos são sucessores dos apóstolos. Agora, na igreja, acontecem falhas, pessoas humanas que erram. Você erra, eu erro. Só que o nosso pecado não mancha a santidade da igreja. Está entendendo? A graça de Deus sustenta a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja continua fazendo hoje na terra o que o seu fundador, Jesus Cristo, confiou a ela na pessoa de Pedro. Mas existe toda uma conspiração contra a igreja, uma perseguição contra a igreja, contra a família. E às vezes membros da igreja falham e dão mais margem ainda para que os inimigos da igreja ataquem. Mas nessa segunda-feira, eu peço a você que tenha discernimento, que você ame a igreja, conheça a igreja. Existem uma infinidade de materiais, de livros, de sites católicos confiáveis que você pode acessar, estudar, aprofundar a sua fé. Eu poderia citar para você aqui as centenas de catequeses do Padre Paulo Ricardo. Poderia citar para você o professor Felipe Aquino, com todo o conhecimento que ele tem na programação da Canção Nova, o próprio Padre Reginaldo Manzotti, tantos canais de TV católicos, quantos sites, quantos materiais, e às vezes você, meu irmão, por falha sua também, né? Deixa de conhecer toda essa beleza de Deus na terra que é a igreja e se deixa levar por tanta gente que ataca, enfim, e vai abandonando a fé e vai atrás de outra igreja, às vezes seitas. Não, seja fiel a Jesus, na Igreja Católica. Leia esse texto de novo depois, Mateus 16, do 13 ao 19, e faça uma leitura bem caprichada, bem lenta, e perceba o carinho de Deus, a preocupação de Deus conosco, ao confiar a Pedro a obra das suas mãos. A obra é de Deus, a igreja é de Deus,
ele confia a homens. Ele sabia da fraqueza de Pedro, mas confiou em Pedro, um pescador, um homem matuto, que vivia lá na beira do mar da Galileia, não era sábio, doutor da lei, fariseu, escriba, nada disso. Humanamente, não tinha sabedoria nenhuma. Um homem simples lá, provavelmente sem estudo, sem instrução, mas é desse Pedro que Jesus vai fazer o primeiro Papa. Tanto é que lá no final ele vai dar o perfeito testemunho de Cristo, sendo martirizado, crucificado de cabeça para baixo. Que nesse tempo da Quaresma, meus irmãos, minhas irmãs, ao celebrar essa festa bonita da Cátedra de São Pedro, contemplando o Cristo crucificado e evidentemente ressuscitado, nós queremos avançar no processo de conversão. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo, e pela intercessão do apóstolo São Pedro e da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.